que você acha dos ricos pagarem mais impostos? É isso mesmo que eu perguntei. O que você acha de repente criar aí um imposto especial para as pessoas ricas? Nós vamos falar sobre este assunto neste vídeo logo após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, há muita controvérsia relacionada a esse assunto, que é a questão de impostos maiores para os ricos. Porém, antes disso, eu queria lembrar vocês, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de deixar um like nesse vídeo, faz comentários também, porque isso ajuda o canal a crescer. Também siga a gente lá no Instagram, @Ciências e Negócios. Ontem eu estava lendo as notícias, os jornais, e de repente eu vi uma matéria que me chamou bastante a atenção. Uma senadora dos Estados Unidos, chamada de Elizabeth Warren, ela fez um comentário sobre o Jeff Bezos, inclusive eu tenho aqui um vídeo no canal sobre o Jeff Bezos e sobre aquela viagem dele ao espaço. É bastante legal, é muito legal porque eu falo sobre turismo espacial. Acesse esse vídeo para vocês entenderem do que eu estou falando, tá certo? Eu vou deixar linkado no card aqui em cima, ok? Bom, então, ela, sobre essa viagem dele ao espaço, ela fez um comentário. Bom, se o Jeff Bezos tem dinheiro para fazer uma viagem ao espaço, ele deveria também pagar mais impostos. É o quê? Então, isso me chamou bastante atenção, porque é uma corrente de pensamento que considera o Estado como solucionador de todos os problemas. Então a pessoa, quando ela faz uma afirmação dessa, o que ela tem na cabeça dela, o que ela tem ali de a priori, de pressuposto? Ela tem o seguinte, que se os ricos pagarem mais impostos, mais dinheiro vai para o Estado vai ficar mais forte, vai ter mais condições de sustentar os mais pobres e vai melhorar a distribuição de renda. Então, geralmente, a suposição a priori está aí. Mas hoje eu queria trazer, inclusive antes até de comentar esse caso, eu queria trazer um negócio muito interessante que é para o nosso debate, que é o seguinte: existe um economista chamado de Milton Friedman. Milton Friedman foi um economista da escola de Chicago. Ele lecionou na Universidade de Chicago por mais de 3 décadas. É um acadêmico altamente reconhecido. Ele é um liberal clássico, e ele defendia uma ideia que se chama as 4 formas de você gastar o seu dinheiro. Era a ideia base mestra dele da defesa de uma economia mais liberal, que é o que eu vou explicar aqui agora. Bom, a primeira forma de se gastar o seu dinheiro é quando você gasta o seu dinheiro consigo mesmo. Milton Friedman dizia o seguinte, que quando você aplica essa primeira forma de gastar o dinheiro, você se preocupa com a qualidade. Por quê? Porque é para você. E se preocupa também com o preço. Por quê? Porque é você que vai pagar. Então eu vou comprar um presente para mim mesmo. Então eu sei o tanto de recursos que eu tenho na mão. Eu vou procurar gastar o mínimo possível, porque eu sei a dificuldade que é para poder ganhar esse dinheiro. E também eu também não vou comprar nenhuma porcaria, porque no final das contas quem vai usar isso sou eu. Também ele propôs a segunda forma de se gastar o dinheiro, que é quando a gente gasta o nosso dinheiro com os outros. Então, nessa segunda forma, você tem uma preocupação muito grande com o custo. Por quê? Porque é você que vai pagar, porém a qualidade, a sua preocupação não é tão grande, porque não é você que vai usar. Você vai entregar para a pessoa, ela vai fazer uso daquilo, mais vale o gesto do que a longevidade do que você deu de presente. Então, as pessoas tendem a se preocupar muito mais com o custo do que com a qualidade do produto.
Bom, a terceira forma de se gastar o dinheiro é quando você gasta o dinheiro dos outros contigo. Então, nessa terceira forma, a preocupação com o custo, ela basicamente não existe, porque não é você que vai pagar a conta. Porém, a preocupação com a qualidade é máxima, porque é você que vai usar. Então, você vai procurar comprar um negócio o melhor possível, com a maior quantidade de benesses possível, porque é você que vai usufruir daquele bem ou daquele serviço, porém, o custo para você pouco importa, porque não é você que vai pagar. Agora, dessas quatro formas, a quarta forma é especialmente danosa, que é quando você gasta o dinheiro dos outros com os outros, ou seja, você ficou incumbido de comprar um bem e este bem você vai dar de presente e o dinheiro não é seu. Então aí a sua preocupação com qualidade e a sua preocupação com preço basicamente não existem. Você vai pelo que é mais cômodo para você e pronto. Porque não é você quem vai usar, então você não está nem aí para a qualidade e também não é você que vai pagar, então você não está nem aí para o preço. O grande problema é que o governo ele se enquadra nessa quarta categoria de se gastar o dinheiro. O governo, o que ele é? O governo ele não produz nada, ele simplesmente extrai via impostos do povo, que pagador de impostos, e ele pega aquele dinheiro e redistribui para os outros. E aí, quer dizer, o governo ele se enquadra justamente na última categoria, a categoria mais ineficiente de gasto de dinheiro. E não é à toa que governo historicamente é ineficiente. Independente do país que você vá, eu já estive em alguns. O governo é sempre considerado um ente ineficiente, porque se você de repente está aqui no Brasil e você vai lá para o Canadá, aí você de repente chegando lá você achar, nossa, o Canadá é um lugar muito bom, o governo aqui funciona tal, mas por que que você pensa desse jeito? Porque de repente o governo canadense ele funciona muito melhor do que o governo brasileiro, mas como você não está arcando com o ônus do governo canadense, você não é um cidadão canadense que paga impostos no Canadá, então essa sua visão é deturpada. Mas uma vez que você pergunta a um canadense, ele também acha o governo dele ruim. E isso é mundo afora, essa sensação de que o governo sempre gasta mais do que produz. E aliás, isso não é uma sensação. Isso é comprovado. Se você pegar e fazer uma análise de efetividade nos governos, você vai ver que o governo, comparado com a iniciativa privada, é sempre mais ineficiente. Por quê? Porque o governo não é um ente que se preocupa com produtividade. O viés de decisão do governo geralmente é político. Então, é por isso que empresas estatais, de maneira geral, são ineficientes, porque eles não estão preocupados com produtividade, a preocupação é outra. E eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que conforme principalmente doutrinas tipo anarcocapitalistas dizem que governo não deveria existir. As doutrinas liberais clássicas, elas consideram algumas funções de Estado. Eles não querem um governo inchado, mas eles reconhecem que no governo que há uma necessidade de ter um ente governamental para exercer essas funções de Estado. Um exemplo de função de Estado, por exemplo, a justiça. Então, uma polícia, por exemplo. Como é que você teria uma polícia privada? Como que isso funcionaria? Costuma se dar muito errado quando você tem milícia paga. Então, quer dizer, existe uma necessidade para o Estado, mas o Estado ele não pode ser um Estado empreendedor, no sentido de um Estado dono de empresas. Por quê? Porque pelo próprio viés do Estado, a forma com que se molda o pensamento do Estado torna o Estado ineficiente. Tendo em mente essas quatro formas de gastar o dinheiro e essa base,
a gente pode questionar, por exemplo, a afirmação dessa senadora, que a questão da desigualdade é porque não se cobra mais impostos dos ricos ou alguma coisa nesse sentido, ou que a solução para um problema existente, porque a desigualdade existe muita gente pobre, e que a solução disso viria através do Estado. Inclusive, tem um outro vídeo meu no canal que fala sobre modelo de tributação. Eu até sugiro que vocês assistam esse vídeo, que lá eu falo um pouco mais do que eu acho sobre o modelo de tributação e como que seria um modelo mais adequado. Mas só para complementar essa ideia desse vídeo, o que que acontece? Na minha opinião, esse pensamento é um pensamento equivocado. É um pensamento que desconsidera uma realidade, que são essas 4 maneiras de se gastar o dinheiro, e uma realidade de que governo é historicamente ineficiente. Porém, eu acredito que deveria ser uma obrigação moral de grandes empresários, grandes empresas, pessoas bilionárias, multimilionárias, de contribuírem para o desenvolvimento do país. Mas, de novo, uma obrigação moral, não legal. Entendeu? A diferença está no seguinte: eu não sou defensor de criar tributações específicas para as pessoas só porque elas têm mais ou menos dinheiro. Eu prefiro um sistema que seja percentualmente igual, e aí naturalmente quem ganha mais vai pagar mais, mas também que tenha uma sociedade de consumo mais consciente, que aí é onde eu entro na questão da obrigação moral. Vamos supor, se você que está me assistindo aí fosse, de repente você mas se fosse, vamos supor que não, fosse um consumidor consciente, você, por exemplo, quando chegasse numa prateleira de um supermercado, eu tenho lá 2 marcas de um produto que eu quero consumir, qual que seria a função de um consumidor consciente? É olhar qual dessas marcas elas ajudam mais o próximo, de repente elas contribuem para a melhoria do meio ambiente, ela tem uma instituição que ensina jovens desabrigados, sabe? Conhecer o histórico da empresa e dar valor para isso. O que é dar valor? É você transformar aquele bem que essa empresa desempenha em um diferencial competitivo, ou seja, você levando o produto da empresa que faz isso e não levando o produto da empresa que não faz. Aí, através do mercado, você imporia essa obrigatoriedade moral perante a população. Eu acho que isso seria muito mais efetivo. Por quê? Porque você deixaria na empresa privada essa questão da decisão de investimento, seria um investimento muito mais efetivo do que através dos meios públicos, porque a máquina governamental, quando ela cresce muito os gastos também. É a mesma coisa de você injetar água num cano furado. Então, é possível que chegue um pouquinho mais de água do outro lado, mas vai perder um monte de água nos furos. Então, vai ser um investimento ineficiente. Então, pensando na eficiência, eu acredito que esse consumo consciente seja muito, muito, muito mais eficiente. Então, você cobrando, sabendo de quem que você compra, a empresa foi acusada de ter mão de obra escrava trabalhando para ela, deixa de comprar os produtos dessa empresa. Entendeu? A empresa foi acusada de repente, cometer algum crime ambiental, deixe de comprar os produtos dessa empresa. É a punição mais gravosa que essa empresa pode receber, porque é a saída de empresas assim no mercado. E aí, você vai criar uma concorrência benéfica, que é quem oferece mais, quem contribui mais com o desenvolvimento do país. Eu acredito que seria aí que traria um resultado muito melhor para a sociedade. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, deixe comentários aí, de repente eu esqueci de citar alguma coisa, ou que você discorda de mim, escreve aí, que eu com certeza vou ler aí os comentários, de repente eu posso até fazer um outro vídeo complementar, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!